Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores, a nossa segunda aula do novo módulo relacionado a firewalls. Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre a história e a evolução dos firewalls, ou seja, o que aconteceu ao decorrer do tempo, o que foi sendo melhorado e como está a situação atualmente, beleza? Então, o primeiro de tudo, de uma forma bem resumida e bem superficial, para não ficar tão extenso também, e é o que vocês precisam saber, é que os firewalls, eles possuem gerações. Assim como existe a geração de internet, e tecnicamente nós estamos entrando na era da sexta geração, né? Sabendo que a quinta geração de internet é a internet das coisas, internet na geladeira, internet no aspirador, internet aonde vocês acharem que não existe, existe, tá bom? E entrando para a sexta geração, que é a internet dos corpos, tá? Que é o que o Elon Musk está tentando trazer, e eu acho que vocês acompanham muito o noticiário, tem lá as implementações de chip Neuralinks e etc, beleza? Então, da mesma forma que a internet ela foi melhorando ao decorrer do tempo e foram existindo aí determinadas gerações, o firewall também fez esse acompanhamento. Então, ao decorrer do tempo, desde quando ele surgiu, ele foi tendo melhorias e foram acrescentando algumas coisas, tá bom? Então, a primeira geração, ela foi uma geração chamada filtragem de pacotes e ela surgiu ali nos meados do final dos anos 80, tá bom? E aí, esta geração, né, no caso a primeira, que foi a filtragem dos pacotes, ela tinha como características operar camadas de redes, para quem não lembra das camadas OSI, tá bom? Então ela operava na terceira camada do modelo OSI, verificando pacotes individualmente, só que sem considerar o estado da conexão. Então, todos os pacotes que chegavam lá, que eram pedaços de arquivos para formar um único, ela fazia a verificação um a um, beleza? Sempre em ordem ali de fila. O que vai sendo entregue ou o que vai sendo, o que vai chegando, no caso, vai sendo verificado. Bom, e aí qual era a limitação ou quais eram as limitações dessa primeira geração de firewall? Era a incapacidade de distinguir entre pacotes pertencentes a conexões legítimas e a pacotes maliciosos. Ou seja, você ia lá, fazia o download de um determinado programa, de um determinado arquivo, os pacotes eles vinham para sua máquina, o firewall ele faria ali a análise individual de cada pacote que era sendo entregue, só que se houvesse algum pacote malicioso no meio, ela não tinha a capacidade de distinguir e separar. Ou seja, tudo que era malicioso e tudo que era legítimo acabava entrando na máquina. Então isso daqui era um ponto de vulnerabilidade muito grande. Bom, daí foram passando os anos e aí acabou entrando a segunda geração, que ela aconteceu no início dos anos 90. Ou seja, da primeira para a segunda geração, tecnicamente não houve ali um período muito grande de intervalo, né? Uma iniciou no final dos anos 80 e a outra já teve o início nos anos 90. E essa segunda geração, ela veio com a inspeção com o estado, ou seja, ela monitorava o estado das conexões ativas e tomava decisões com base no contexto de comunicação. E aí qual que era a vantagem do firewall da segunda geração? Maior precisão na detecção de tráfego legítimo versus o tráfego malicioso. Ou seja, aqui na segunda geração, né, como na primeira foi identificado que existia essa vulnerabilidade de não conseguir identificar, de não conseguir enxergar o que era legítimo e o que era malicioso, na segunda geração tecnicamente veio como uma correção, se é assim que podemos dizer, onde já existia uma detecção, uma precisão maior de diferenciação do que era legítimo e do que era malicioso, tá bom? Então aqui já conseguia haver a separação e o bloqueio, né? A barragem daquilo que era malicioso, beleza? E aí foram passando os anos mais uma vez, e ainda no meado dos anos 90 surgiu também a terceira geração,
e foi a geração dos proxies, tá bom? Que aí quais eram as características principais? Intermediavam solicitações de rede, verificando e filtrando o conteúdo em nome dos usuários. E aí a vantagem maior dessa terceira geração, maior controle e capacidade na análise detalhada do tráfego, tá? Então aqui já existiam alguns recursos melhor para análises de tráfegos, tanto de envio quanto recebimento dos pacotes, sejam eles os legítimos ou os maliciosos, beleza? E aí, novamente, foi passando-se o tempo, e aí, já na era 2000 em diante, ou seja, a partir dos anos 2000, surgiu a quarta geração dos firewalls, tá? E aí, essa quarta geração dos firewalls, ela é abreviada de NGFW, pois vocês pesquisam aí o que significa, beleza? Joga lá no Google Firewall NGFW, vocês vão ver o que significa essa siglazinha aí. Características: integram várias funções de segurança. Tem aí os IDs ou os IDs e os IPs. Nós tivemos aulas peculiares e pertinentes para falar a respeito sobre eles, tá bom? Ou seja, IDs e IPs, filtragem de conteúdo, controle de aplicativos. E operam em várias camadas do modelo OSI. Então, olha só o quanto evoluiu da primeira para a quarta geração. Então, vamos fazer separação. Ó. Na primeira geração, basicamente, o firewall ele trabalhava só na terceira camada do modelo OSI e ele apenas fazia a divisão, né, ou a verificação de pacotes individualmente e não conseguia nem enxergar o que era legítimo e o que era malicioso. Já na quarta geração, vamos colocar aí que em média de 20 anos, né, desde o final dos anos 80 até o início dos anos 2000 em diante, por bem dizer, vamos arredondar aí por volta de 20 anos, basicamente houve aqui várias inclusões, nós tivemos ali uma filtragem maior, uma identificação maior do que era malicioso e do que era legítimo, um tipo de análise mais robusta, operação de firewall em várias camadas do modelo OSI e outras coisas surgiram junto também, que foi o controle de conteúdo e o controle de aplicativos. Não sabe esse controle de aplicativo que eu falei lá no início da aula, no qual às vezes o firewall ele bloqueia de você executar no computador? Ele já foi aqui surgido nesta quarta geração nos meados dos anos 2000, beleza? Maior vantagem disso tudo: maior visibilidade e controle sobre o tráfego de rede, adaptando-se a ameaças modernas. Obviamente, assim como a segurança ela veio evoluindo, obviamente também a parte maléfica, vamos dizer assim, né? Vírus, malwares, eles vieram evoluindo também. Eu acho que algumas pessoas que estão acompanhando o curso aqui, com certeza é da época do cavalo de Troia, né? Todo mundo tinha medo de pegar um cavalo de Troia no computador. Então, tinha ali o Avast, acho que todo mundo também é época desse antivírus, que inclusive era muito pesado. Mas não vem ao caso, né? Mas para vocês entenderem que os vírus, eles foram evoluindo, né? Os malwares, eles foram evoluindo. E a medida de segurança também, ela teve que acompanhar esse desenvolvimento, porque senão havia vulnerabilidades maiores encontradas por esses vírus e malwares. Então, tudo tem que ir de acordo com relação das evoluções maléficas, tá? E aí, as evoluções recentes, tá? Que são firewalls na nuvem e SD-WAN. Firewalls em nuvem, né? Nós sabemos aí, servidores virtuais, temos AWS, Google Cloud, entre outras coisas, tá? Então, hoje em dia nós temos firewalls em nuvem devido às circunstâncias, aos tipos de tecnologia e a maneira no qual nós utilizamos a internet, tá bom? Então, novamente, firewalls virtuais, eles são adaptados para ambientes em nuvem, né? Comentei agora, AWS, Google Cloud, tem o Azure também. E o SD-WAN é uma integração de segurança e conectividade de rede de longa distância definidas por software. Então existe um software específico, né? Vou colocar assim um software específico porque nós estamos falando de um tipo de software. Mas não que exista apenas um. Existem vários no mercado, mas com este propósito específico. Beleza?
Então, pessoal, aqui basicamente são as evoluções no qual ou nas quais nós tivemos no Firewall. Então, podemos dizer aqui que atualmente nós estamos na quinta geração de Firewall também, assim juntamente à internet. E com certeza, assim que houver as adaptações para, por bem dizer, sexta geração de internet, como eu mencionei, né, a internet dos corpos, com certeza vai ter de haver um firewall para isso também. Então imagina alguém entrando e hackeando o chip da Neuralink lá dentro da sua cabeça, né? Com certeza ia hackear suas informações, né? Os seus pensamentos. Não sei como vai funcionar muito bem esse Neuralink, mas eu sei que à medida que isso acontecer, vai ter de haver uma evolução de segurança também, tá bom? Então nós estamos também caminhando para uma sexta geração de firewalls, provavelmente. Novamente, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês estejam gostando deste nosso novo módulo, deste nosso novo assunto. Eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus e até breve.